Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna! Retomando, restabelecido o nosso sinal, o nosso contato. Vejam só, vamos conversar agora com os colegas sobre a emenda constitucional número 103, fazer um raio-x sobre essa emenda, sobre essa alteração constitucional. Quando nós falamos da emenda constitucional número 103, foi promulgada no dia 12 de novembro de 2019 pelas mesas da Câmara e do Senado. Nós temos que essa emenda constitucional existe um artigo 1º. O artigo 1º altera os artigos permanentes da Constituição. Altera a Constituição Federal nos artigos 20, artigo 37, artigo 38, artigo 39, o artigo 40, o artigo 149 da Constituição. Altera também o artigo 109, o 194, o 195, o artigo 201 e finalmente o artigo 202 da Constituição Federal. Isso tudo é alterado pelo artigo 1º da Reforma da Previdência. O artigo 2º da Reforma da Previdência nos traz a alteração de apenas um artigo do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O artigo 76, parágrafo 4º, afastando a desvinculação das receitas da União, a DRU, a famosa, famigerada DRU, a desvinculação de receitas da União, que afastava dos cofres da Seguridade Social, artigo 194 da Constituição, Seguridade, Previdência, Assistência e Saúde. Afastava dos cofres da Seguridade Social 30% do montante arrecadado. Isso não é mais possível. Houve o fim pela inclusão do parágrafo 4º ao artigo 76 pela emenda número 103. Então, um ato que merece aplauso, uma alteração que merece aplauso também, porque de fato então se mantém na Seguridade Social esses 30% em seu orçamento. E temos o artigo 3º da emenda número 103, que fala do direito adquirido. Inclusive, direito adquirido que tem status constitucional, inclusive essa topografia foi repetida, porque na emenda número 20 também estava o direito adquirido, alocado também no artigo 3º, mais uma vez isso repetiu. Então, o artigo 3º garante a ultratividade das normas em prol de todos aqueles que vieram a satisfazer os requisitos necessários a um benefício antes da publicação da reforma da Previdência. Ok? Temos o artigo 4º ao artigo 34. Dos artigos 4º ao 34, nós vamos encontrar disposições transitórias e de transição. Disposições transitórias e de transição. Sim, disposições transitórias e de transição, porque nós verificamos até na própria ementa da reforma da Previdência, da emenda número 103, os dizeres de que a emenda número 103 altera o sistema de previdência, trazendo regras de transição e regras transitórias. Então nós vamos ter na reforma da Previdência regras de natureza permanente, que são as que eu mencionei do artigo 1º e do artigo 2º da emenda 103, que trouxe alteração ao corpo da Constituição. E temos também regras de transição e regras transitórias, que estão alocadas entre os artigos 4º ao 34. Então, do artigo 4º até o artigo 34, nós encontramos as regras transitórias e as regras de transição. Regras de transição são aquelas regras intermediárias, são aquelas regras em prol de quem já era segurado, de quem já era afiliado ao regime geral de previdência social antes de surgir a reforma da Previdência no cenário jurídico. Para esses, existe uma regra intermediária. É uma regra que não é tão boa quanto aquela que existia antes da reforma da Previdência. Mas também é uma regra que não é tão dura, tão ruim quanto a nova regra trazida. Então ela tem um status intermediário, ela tenta suavizar o caminho daquele que tinha uma expectativa de direito, mas não estava cobertado pelo direito adquirido. São as regras de transição. Existem também, nos artigos 4º ao 34, as regras transitórias. Regras transitórias que, mais tecnicamente, nós chamamos de regras constitucionais de eficácia contida, normas de eficácia restringível, normas que podem ser restritas por lei posterior. São normas que nós vamos encontrar desde o artigo 4º ao 34, dizendo até que lei disponha, será assim tratado tal assunto, tal tema. Então, esse até que lei disponha é uma norma de eficácia contida. Ela tem força, ela vale, ela pode já ter a sua aplicabilidade garantida, mas só é acentuada essa aplicabilidade até que exista uma norma posterior. A norma posterior poderá lhe restringir ou lhe apagar o seu conteúdo por completo, ok? Então, são as normas de eficácia contida, são as normas transitórias, aquelas que nos dizem
até que lei disponha em contrário, ok? E as regras de transição que nós vamos ver, em especial as do artigo 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 são regras de transição para contemplar, para suavizar a transição de um regime anterior para o regime novo de previdência, em razão daqueles que possuíam apenas expectativa de direito, não tinham ainda implementado todas as condições, não poderiam ainda levantar a bandeira do direito adquirido. Ok? Perfeito? Pois bem, então essa é a estrutura da reforma da Previdência. Que temos que mencionar para os colegas que nós falamos da reforma da Previdência? É a emenda número 103. Quantas emendas constitucionais nós temos até hoje, o colega sabe? Quantas são as emendas constitucionais até hoje existentes no nosso querido Brasil? Temos 107 emendas constitucionais. 107 emendas constitucionais. A nossa Constituição de 1988, de 5 de outubro de 88, tem 32 anos. 32 anos a nossa Constituição e já possui 107 emendas constitucionais. É bem verdade que existem mais 6 emendas de revisão, em razão do artigo 3º do ADCT. Mas, considerando as 107 emendas constitucionais, nos dá uma média, nesses 32 anos, de mais de 3 emendas constitucionais por ano. Mais de 3 emendas constitucionais ao ano nós vivenciamos, meus amigos. É muita alteração em nossa Constituição. Se traçarmos um paralelo com a Constituição, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Constituição de 1789, 200 anos a mais do que a nossa, 200 anos a mais. Quantas emendas constitucionais a Constituição americana teve? Apenas 25. 25 emendas constitucionais, uma Constituição com 231 anos. E a nossa Constituição com 32 anos, ela tem 107 emendas constitucionais. A nossa atual Constituição, de 1988, é a segunda Constituição Federal que nós temos, bem, mais longeva. A primeira Constituição Federal, excluindo a Constituição do Império de 1824, a primeira Constituição Federal que nós tivemos, a de 1891, foi a mais longeva até agora, que durou 43 anos. A Constituição de 1891 durou até 1934, foram 43 anos. A nossa segunda Constituição Federativa, a de 1934, durou apenas 3 anos. Bem, foi a mais efêmera, de 1934 até 1937. A de 37 durou 9 anos, até 1946. Então, de 1937 até 1946, governo Getúlio Vargas. Até o final do governo Getúlio Vargas, quando teve em 1946 uma nova Constituição, que durou de 1946 até 1967. De 1946 até 1967. E a de 67 durou até 1988, 21 anos. De 1967 até 1988, 21 anos. E a atual, portanto, de 1988, é a segunda mais longeva do período republicano, perfeito? Aqui temos 32 anos de Constituição, mas 107 emendas constitucionais, perfeito? Pois bem, quais foram as alterações que nós sentimos agora na reforma da Previdência? Foram muitas as alterações trazidas pela emenda 103, mas não podemos esquecer que o artigo 3º, conforme de seus colegas, assegurou o direito adquirido. As normas anteriores à emenda 103 continuam sendo aplicáveis, em prol daqueles que vieram a satisfazer os requisitos. Por exemplo, temos que lembrar a súmula 340 do STJ, que nos fala da pensão por morte. A súmula 340 diz que, no caso da pensão por morte, o direito adquirido, nós vamos ter a legislação aplicável àquela vigente na data do óbito, do falecimento, do passamento do instituidor da pensão. Então vejam só, meus colegas têm uma ideia do poder do direito adquirido. Se um segurado que tinha uma média da sua vida contributiva, vamos supor, de R$5.000, e viesse a falecer no dia 11 de novembro de 2019, um segurado com uma média de vida contributiva de R$5.000 falecendo dia 11 de novembro de 2019, assegura a sua esposa viúva uma pensão por morte no valor de R$5.000. 100% dessa média da vida contributiva, ok? Por outro lado, depois da reforma da Previdência, pensarmos em 14 de novembro de 2019, o dia posterior à publicação da reforma da Previdência, se um segurado falece, e a média da vida contributiva dele de R$5.000, a viúva não recebe R$5.000. Ele, tratando-se de um segurado com menos de 21 anos de contribuição,
menos de 20 anos de contribuição, com uma média de vida contributiva de R$5.000, vai assegurar uma pensão para um único dependente, uma viúva, por exemplo, de 36% desse valor. 36%? Sim, 36%. 36% porque será 60% o coeficiente de cálculo da pensão. 50% cota familiar mais 10% por dependente. Uma única viúva, 60%. Só que não sobre a média da vida contributiva, e sim sobre uma base de cálculo que será 60%, será o valor de uma aposentadoria que o falecido teria direito, que será de 60%, nós vamos ver. Então 60%, 60%. Então de uma média de R$5.000, receberá R$1.800 a título de pensão por morte. Vejam a diferença entre pensão por morte antes de 13 de novembro de 2019 e pensão por morte depois de 13 de novembro de 2019. A diferença que nós temos de valor do benefício. Uma viúva de um segurado que faleceu antes do dia 13 de novembro, R$5.000 de média, R$5.000 de pensão por morte. Uma viúva de um segurado que faleceu depois da reforma da Previdência, depois do dia 13 de novembro de 2019, nós vamos ter aí que de R$5.000 de média só receberá 1.800, 36% da média da vida contributiva. É uma redução bastante acentuada, ok? Então o direito adquirido deve ser observado para cotejar a melhor situação previdenciária. Todo aquele que vier a adimplir os requisitos antes da reforma da Previdência, temos que cotejar a situação dele antes, mas também fazer um cálculo. Como que ficaria depois? Porque há certos benefícios, certas aposentadorias, que nós podemos ter uma situação mais cômoda depois. Sim. Então isso compete ao especialista analisar. Há casos que a situação anterior é muito mais benéfica, como da pensão por morte que acabei de mencionar aos colegas. Mas há casos, há situações em que a situação posterior, nos casos de aposentadoria, que a pessoa continuou trabalhando, se afigura muito mais interessante pós-reforma da Previdência. Então nós não temos regra aqui. Antes é melhor ou antes é pior, depende da espécie de prestação previdenciária, depende do perfil contributivo do segurado, depende do caso concreto, e o colega vai conseguir enxergar isso nesse curso, ok? Então, direito adquirido, uma bandeira que nós temos que observar com um grande carinho. Nós temos aqui que a emenda constitucional número 103 conseguiu algo que a emenda número 20 de 1998 não conseguiu, que foi atrelar a aposentadoria programável a uma idade mínima. Então, a aposentadoria programável, qual é a aposentadoria programável, professor? É a aposentadoria por tempo de contribuição, B42. É a aposentadoria por idade, B41. E a aposentadoria especial, que é o B46. Então, B46, B41 e B42 são aposentadorias programáveis, são as aposentadorias voluntárias, aquela que o segurado se planeja durante a vida, se programa durante a vida para recebê-las lá no futuro, aposentadorias programáveis. A emenda número 20 pretendeu uni-las e atrelar a uma idade mínima, a um requisito etário, mas não conseguiu o governo lá em 1998. Agora o governo obteve êxito, conseguiu. Então nós temos agora, a partir desse instante, apenas duas espécies de aposentadoria. A aposentadoria programável, também podemos chamá-la de aposentadoria voluntária, e a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, que não está atrelada à idade. Então a única aposentadoria não atrelada à idade é a aposentadoria por incapacidade permanente. Já aposentadorias programáveis são atreladas a uma idade mínima, ok? Então o governo conseguiu esse atrelamento a uma idade mínima. Claro, existem ressalvas, regras, exceções que vamos ver no decorrer do nosso curso, ok? Estamos no momento inicial do Open Mind, ok? Afinando o nosso linguajar. Temos aqui o critério de cálculo da aposentadoria, que também o governo, foi outro ponto que o governo conseguiu emplacar, conseguiu alterar também a métrica quantitativa do benefício. Antes da reforma da Previdência, as aposentadorias programáveis, como o B42 e o B46, eram necessariamente de 100% da média da vida contributiva. 100% da média contributiva, o coeficiente de cálculo. Não é mais assim. Agora é 60% da média da vida contributiva, com um acréscimo de 2% para cada ano que o segurado tenha contribuído, além, se for do sexo masculino, de 20 anos. Ou então além de 15 anos para as seguradas da Previdência. Então nós temos aqui 60% mais um acréscimo de 2% para cada ano que ultrapassar a vida contributiva a partir de 20 anos. Então nós vamos ter que um segurado, para que alcance o patamar de 100%, precisará ter, além dos 20 anos base,
mais 20 anos de contribuição, totalizando 40 anos ao segurado do sexo masculino, para que alcance a alíquota máxima de 100%. A alíquota que antes era a máxima, agora não é mais a máxima. A emenda número 103 não fixa a alíquota máxima em 100%, como fazia anteriormente a Lei 8.213. Agora, se a pessoa possui mais de 40 anos de contribuição, ele vai receber 102% se ele tem 41 anos, 104% se ele tem 42 anos de tempo de contribuição. Então, para cada ano de contribuição que ultrapasse 40 anos, ele vai ultrapassar a margem dos 100% da média da vida contributiva, ok? 100% seu coeficiente de cálculo sobre o seu benefício de aposentadoria. É uma importante observação. Então, aqui não está atrelado a aposentadoria ao limite máximo de 100%. Pode ultrapassar essa barreira se tiver mais do que 40 anos de contribuição. Se homem, mais, no caso das mulheres começam com 15 anos, mais tempo poderá ultrapassar os 100%. Certo? Também nós tivemos alteração no critério de cálculo da pensão por morte. A pensão por morte antes era 100% da média da vida contributiva, ou, se o segurado estivesse aposentado na data do óbito, 100% da aposentadoria. Não é mais assim. A partir de agora, desde a reforma da Previdência, nós temos sempre uma cota familiar de 50%. Sempre a cota familiar de 50% é garantida. Temos um acréscimo de 10% conforme a quantidade de dependentes que existam. A depender da quantidade de dependentes, temos 10% a mais de cota. O único dependente será a pensão por morte de 60%. 2 dependentes, a pensão por morte será de 70%. 3 dependentes, 80%. 4 dependentes será de 90%, o coeficiente de cálculo da pensão por morte. 5 dependentes será de 100%. 6 dependentes parou por aí em 100%. Ainda que haja mais do que 5 dependentes, o coeficiente máximo de cálculo da pensão por morte é 100%. Ok? Esse critério de cálculo trazido pela emenda número 103 é bastante parecido com o critério de cálculo que existia na década de 60 do século passado. Nós tínhamos a LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social, a Lei 3.807 de 1960. A Lei 3.807 de 1960 já dizia que a pensão por morte era 50% cota familiar, mais 10% conforme a quantidade de dependentes, até o limite máximo de 100%. Professor, então nós tivemos um retrocesso social, nós voltamos ao patamar que nós vivenciávamos na década de 60 do século passado? Para ser sincero com os colegas, nós não voltamos ao mesmo patamar da década de 60 do século passado. Voltamos para um patamar inferior, abaixo. Porque na década de 60 do século passado, a Previdência assegurava, na pensão por morte, um coeficiente de cálculo de 100% se a pensão por morte fosse relacionada ao ambiente de trabalho, fosse acidente ou doença relacionada ao trabalho. Agora, a emenda número 103, que eu acredito que foi até um cochilo legiferante, não trouxe a previsão de coeficiente de cálculo de 100% se o óbito for decorrente da relação de trabalho. Vamos falar com os colegas de forma mais aprofundada sobre isso mais adiante, inclusive tese revisional, ok? Nós temos também a questão da acumulação da pensão por morte. Meus amigos, foi mantida na reforma da Previdência a regra do artigo 124 da Lei 8.213, de que não é possível receber mais que uma pensão por morte deixada em razão de óbitos de ex-cônjuges e ex-companheiros. Então, é o caso da viúva negra. Não é possível uma esposa, uma mulher, colecionar pensões por morte. Olha, essa pensão por morte do meu primeiro marido, essa é do meu segundo marido, essa pensão por morte do meu terceiro marido. Não é possível. Apenas uma pensão por morte deixada por ex-cônjuge, ex-companheiro, por cônjuge de companheiro. Apenas uma pensão por morte, ok? Mas é possível escolher o melhor defunto. Sim, existe esse direito. O melhor defunto. Que eu digo aos colegas, antes era fácil. Toda vez que nós tínhamos uma mulher que se casava com um gari, por exemplo, e ele morria, ela recebia pensão por morte de um salário mínimo, e depois ela casava com um gerente de uma empresa que contribuía no teto, e esse gerente morria. Não tínhamos dúvida antes de dizer, olha, é mais interessante a pensão por morte desse novo marido, bem, que será no teto da Previdência. É muito mais interessante do que aquela pensão por morte que recebia até então de um salário mínimo. Mas, colega, tem que lembrar que agora existem outros pontos a serem analisados. Por exemplo, a duração do benefício. É bem possível que nós vamos ter um caso concreto em que o valor
de uma espécie de prestação previdenciária, por exemplo, o mais antigo, bem, seja desinteressante, como no exemplo que eu disse aos colegas. Está recebendo um salário mínimo de pensão por morte e agora vai receber uma pensão por morte no valor mais elevado, ok? Não vai ter mais pensão por morte no valor do teto, isso não vai ter, ok? Porque coeficiente de cálculo de 60% para uma só viúva, ainda que a aposentadoria dele fosse no teto, ela vai receber abaixo. Mas nós vamos ter que observar a duração do benefício. Porque se ela não estava casada há pelo menos 2 anos, por exemplo, ou se o falecido não tinha contribuído sequer 18 meses, conforme nos reza o artigo 77 da Lei 8.213, depois de 2015, depois da Lei 13.135. Vamos ver isso direitinho adiante, ok? Receberá apenas 4 parcelas. Então, às vezes, a escolha pelo benefício mais vantajoso não está, preste atenção, no valor do benefício. Também tem que conjugar com a duração do benefício, ok? O que vale receber uma pensão por morte superior ao salário mínimo só por 4 meses? Preferível continuar recebendo aquela prestação anterior de natureza vitalícia. Se é anterior a 2015, sempre a pensão por morte para ex-cônjuge e ex-companheiro será vitalícia, ok? E trouxe também aqui a possibilidade, a permissão foi realçada de receber pensão por morte com aposentadoria. Pensão por morte e aposentadoria pode receber? Pode. Mas pensão por morte com aposentadoria ou pensão por morte de mais de um regime de previdência deixado por cônjuge ou companheiro, porque é possível receber uma pensão por morte de um cônjuge que era servidor público e também tinha contribuições no regime geral. Então, o servidor público com contribuições no regime geral, ao falecer, vai gerar direito a 2 pensões por morte. A esposa, a viúva, ela fazia uma pensão por morte porque ele era segurado do regime geral e outra pensão por morte porque ele fazia parte de um regime próprio de previdência. Vai poder receber as duas? Vai. E ela também vai poder se aposentar depois? Vai. Então, são cumuláveis. Pensão por morte de regimes diferentes e pensão por morte com aposentadoria. Mas trouxe um tempero diferenciado em 1903, que é o benefício ou os benefícios de valor menos vantajoso terá necessariamente uma redução. Haverá uma redução. Então, se recebe uma pensão e outra pensão de 2 regimes diferentes, o benefício menos vantajoso terá um valor reduzido. Ou então recebe uma pensão e agora vai se aposentar, o benefício de valor menos vantajoso terá uma redução, conforme uma tabelinha que estudaremos mais adiante, mas conforme fazer uma decomposição do valor, de tal maneira nós vamos reduzir os valores de até um salário mínimo recebe integral. De um salário mínimo a 2 salários mínimos, uma redução de 60%. Do que passar de 2 salários mínimos até 3, uma redução de 40%. O que ultrapassar 3 salários mínimos até 4, uma redução de 20%. E o que ultrapassar 4 salários mínimos, uma redução de 10% no valor desse benefício. Aqui nós vamos trabalhar a questão da irredutibilidade dos valores dos benefícios com relação aos benefícios que já estão no patrimônio jurídico daquele beneficiário. Vamos conversar a respeito mais adiante. Os colegas, colega precisa me acompanhar durante o nosso curso, que está repleto de novidades. Outro ponto que o colega precisa conhecer é com relação ao salário de contribuição, que houve alteração. O salário de contribuição, agora, do empregado, do avulso e do doméstico, não possui mais alíquotas de 8%, 9% e 11%. Não, possui novas alíquotas, vigentes desde o dia 1º de março de 2020. Alíquotas de 7,5% para o que for recebido até um salário mínimo. De um salário mínimo até 2 salários mínimos, alíquota de 9%. De 2 a 3 salários mínimos, alíquota de 12%. E o que ultrapassa essa margem de 3 salários mínimos, alíquota de 12%. E o que ultrapassa 4 salários mínimos, alíquota de 14%. Então, alíquota de 7,5%, 9%, 12% e 14%. 4 alíquotas contributivas, que incidem de forma cumulativa. Isso é interessante. Incidem de forma cumulativa. Quem tem um salário de R$5.000, ele, sobre o seu salário, terá incidência das 4 alíquotas contributivas. 7,5% até um salário mínimo, de 1 a 2 salários mínimos, alíquota de 9%, de 2 a 3, alíquota de 12%, ultrapassa 3 alíquota de 14%. As 4 alíquotas contributivas se farão incidir necessariamente. Uma outra novidade que nós temos é do artigo 195, parágrafo 14 da Constituição. O artigo 195, parágrafo 14, nos diz agora que nem sempre a contribuição realizada no mês pelo segurado será considerada como tempo de contribuição. Nem sempre. Nós temos aqui que lembrar já os casos do segurado no primeiro mês da contratação do seu emprego.
no primeiro mês de trabalho, porque como regra a empresa não é obrigada a contratar o empregado para que ele comece a trabalhar logo no dia 1º do mês. Não, pode contratar e começar a trabalhar no dia 20 do mês, no dia 25 do mês, no dia 28 do mês, no dia 29 daquele mês. E o empregado vai receber proporcionalmente aos dias trabalhados. Como também a sua dispensa, a sua demissão, o seu desligamento da empresa pode acontecer no dia 1º do mês, no dia 2 do mês, no dia 3 do mês. E, obviamente, na admissão e na demissão, ele vai receber proporcionalmente aos dias trabalhados, o que pode gerar uma contribuição abaixo do limite mínimo do salário de contribuição. Ocorrendo uma contribuição abaixo do limite mínimo do salário de contribuição da respectiva categoria, nós vamos ter aqui uma desconsideração, dita agora a Constituição Federal após a emenda 103. Para efeitos de tempo de contribuição não será considerado, salvo se o segurado fizer algumas alternativas constitucionais trazidas ao segurado. O agrupamento de contribuições mínimas juntar para formar uma. Ou então complementar, tirar do bolso e pagar a diferença para se alcançar o mínimo de um salário mínimo. Ou então o uso do excedente de uma competência em que ultrapassou a margem do valor mínimo do salário de contribuição para migrar para outra que está a contribuição feita abaixo. Okay? Nós vamos ver o Decreto Federal 10.410, assim como já tinha feito a Portaria 450 do INSS, diz que essa restrição abarca também carência. Nós vamos ver aqui qual é a interpretação do Poder Executivo dessa regra. E qual é o jeito de resolver isso, nós vamos ver nesse curso, ok? Temos que lembrar os colegas ainda sobre a legislação previdenciária que o colega precisa conhecer, que nós vamos falar durante o nosso curso. Além da Constituição Federal, as leis complementares, as leis ordinárias, medidas provisórias, resoluções e decretos, o colega precisa conhecer. Bem, vamos mencionar com os colegas aqui neste bloco rapidamente. Constituição Federal, artigo 6º da Constituição, que nos fala, por exemplo, que a previdência é um direito social. Direito social. Direito social, direito de segunda geração, de segunda dimensão, direitos positivos, direitos que exigem lastro financeiro por parte do Estado. O artigo 40 da Constituição fala dos regimes próprios de servidores públicos, que pós-emenda 103 trouxe aí uma peculiaridade que não é de reprodução obrigatória a estados e municípios, que podem ter uma redação diferente, que está no artigo 40. Quebrou-se essa regra da unicidade de regimes próprios que nós tínhamos, ok? Uma importante regra que será questionada com certeza no Poder Judiciário, porque nós passamos a ter, curiosamente, a permissão no artigo 40, que cada estado, cada município, crie o seu critério de cálculo de aposentadoria dos seus servidores, dos seus regimes próprios. Então nós vamos ter aqui dezenas ou centenas de critérios de cálculo de benefício de aposentadoria em regimes próprios de servidores públicos, a depender do município, a depender do estado, do ente federal, critérios diferentes a Constituição permite, deixa que cada estado, cada município crie o seu próprio critério de cálculo, o que cá para nós é um absurdo. E temos o artigo 167 da Constituição, que diz tudo aquilo que for arrecadado com contribuições previdenciárias, no inciso 11, nos esclarece, só pode ter um fim constitucionalmente assegurado, pagamento de benefícios previdenciários. Okay? É o atrelamento da receita das contribuições previdenciárias ao pagamento de prestações previdenciárias. Temos o artigo 193 ao 204, que trata da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Previdência, mais especificamente, no artigo 201 da Constituição, que o colega tem que ler, tem que conhecer. O ADCT, nós vamos falar também do ADCT e já dou a dica para os colegas, conheçam o artigo 58 do ADCT. Como especialista em cálculos de benefícios previdenciários, o colega precisa conhecer no ato das disposições constitucionais transitórias o artigo 58 do ADCT, ok? Temos as emendas constitucionais, além da emenda número 20 de 1998, a emenda número 41 e 47 e a 70. A 41, 47, 70 e 88, essas quatro emendas foram mais focadas em regimes próprios de servidores públicos. A emenda número 41, que pôs fim à integralidade e à paridade. A emenda número 47, que veio suavizar algumas regras de transição em regimes próprios. A emenda número 70, que também suavizou a aposentadoria por invalidez em regimes próprios. A emenda número 88, que estabeleceu uma novidade para a aposentadoria compulsória em regimes próprios. E, finalmente, a emenda número 103, que é objeto do nosso estudo aprofundado neste curso. Temos leis complementares. Por exemplo, a Previdência Complementar, Lei Complementar 108 e 109.
leis complementares. Temos a Lei Complementar 142, importantíssima, que vamos trabalhar no nosso curso, que abarca a aposentadoria diferenciada dos segurados que sejam pessoas com deficiência. O segurado seja pessoa com deficiência tem a sua aposentadoria prevista no artigo 100, na Lei Complementar 142, que traz de 2013, que inclusive foi expressamente recepcionada pela emenda número 103, expressamente recepcionada, importantíssima, que inclusive garante a melhor espécie de prestação previdenciária está na Lei Complementar 142. É a melhor aposentadoria que existe hoje, é da Lei Complementar 142. Temos a Lei Complementar 144 de policiais federais, temos a Lei Complementar 150 dos empregados domésticos, ampliação de direitos trabalhistas e previdenciários em prol dos empregados domésticos. Leis ordinárias, Lei Ordinária 8.212, que trata das contribuições previdenciárias e outras contribuições de seguridade social. Lei 8.213, trata dos benefícios previdenciários. Lei 8.213, que é uma grande incógnita. O que está valendo, o que foi recepcionado e o que não foi recepcionado. O Poder Executivo, com o Decreto Federal 10.410, de 30 de junho de 2020, já trouxe os seus palpites interpretativos. O Poder Executivo disse, olha, essas normas da Lei 8.213 que eu acho boas para o Poder Executivo são acolhidas, permanecem. Agora essas que são boas para o segurado eu acho que não foram acolhidas, não permanecem. Então aqui o Poder Executivo já fez uma seleção das normas. Por exemplo, no artigo 29, parágrafo 10. O artigo 29, parágrafo 10 fala do auxílio doença. Hoje, auxílio por incapacidade temporária. Esse benefício exige necessariamente dois cálculos, que nós vamos estudar direitinho. E esses dois cálculos, no decreto 10.410, o Poder Executivo diz, olha, continua valendo esses dois cálculos. O segurado vai receber o valor menor. Vão ser feitos dois cálculos e vai receber sempre o valor menor. Mas por que o parágrafo 10 fica valendo e o artigo 29C não vale? O artigo 29C, ele nos fala da possibilidade de afastar o fator previdenciário sempre que atendida aquela fórmula 95 progressiva para homens, 85 progressiva para mulheres, que para o ano de 2020 é 96 para homens e 86 para mulheres. Essa fórmula, expressamente, ele fala, olha, só valeu até 31 de dezembro de 2019, não vale para 2020. Mas por quê? Onde está isso na emenda constitucional número 103? Nós vamos analisar direitinho esses pontos com os colegas. Temos medidas provisórias. Medidas provisórias foram verdadeiras mini-reformas da Previdência, que devem ser conhecidas. Mini-reforma, por exemplo, da medida provisória 664, que foi publicada no dia 30 de dezembro de 2014. Sim, 30 de dezembro de 2014. Meus amigos, se o colega escolheu ser um previdenciarista, saiba que o colega não vai ter mais Natal, nem Ano Novo, não tem mais Réveillon. É o tempo inteiro surgindo normas novas, ok? É uma loucura, mas o colega vai se apaixonar por essa loucura. Que foi conrolado na Lei 13.135, que trouxe, por exemplo, a duração restrita da benefício de pensão por morte. Tivemos também a medida provisória 871, outra mini-reforma da Previdência, que foi convolada na Lei 13.846, de 18 de junho de 2019, trazendo mais e mais restrições no direito previdenciário. Pois bem, então essas são normas imprescindíveis, colega conhece, nós vamos trabalhar sobre elas no nosso curso. Quero agradecer demais a atenção dos colegas. Fizemos então neste bloco um Open Minded. Apresentamos os objetos do nosso estudo, bem, que nós vamos traçar as normas jurídicas, nós vamos estudar a emenda constitucional, bem como a legislação previdenciária, que será alvo de um debate aprofundado de cada um dos temas, focando critérios de cálculos e teses revisionais de benefícios previdenciários. Agradeço demais a atenção dos colegas. Até nosso próximo bloco. Bons estudos, forte abraço e sucesso!